muito engraçado. Há 3 anos, quando eu comecei nesse mercado, quando a gente falava de token, a gente lembrava do token ainda do banco, né? Como que eu trago o blockchain para as empresas tradicionais? Então, cada vez mais a gente trazendo essa discussão, a gente vê o quanto que a gente está evoluindo, né? Eu acho que quando a gente olha toda a cadeia, né, estando envolvida, a gente vê o quanto esse processo e esse mundo novo ele já está aí, a gente já está caminhando com ele. Isso até 7 anos atrás era assim, né? E veio as fintechs muito empurrando esse movimento, convivendo num cenário assim que as entidades reguladoras começaram a aceitar, mas a legislação ainda não estava acompanhando, para depois a legislação mudar, e hoje existe esses contratos de forma digital, né? A tokenização, para mim, é o mesmo caminho. A gente está indo num caminho que era papel, veio para um documento digital, e que agora sim a gente vai converter essa operação em código, e ela vai deixar de ser um papel digital para ser algo muito mais automatizado em código. E esse movimento já começou. A tokenização pode sim solucionar, eu entendo que ela pode sim solucionar algumas questões que a gente identifica no mercado de capitais, assim, desde processos ainda de certa forma manuais e que podem ser aprimorados por meio de smart contracts, por exemplo. Você também tem algumas atividades de certa forma redundantes que por meio da tecnologia DLT você consegue garantir uma celeridade, uma confiabilidade sem que haja necessidade de ter participantes fazendo a reconciliação de determinadas atividades. Então, sim, a tokenização pode trazer benefícios para o funcionamento da infraestrutura de mercado de capitais. Mas eu acho que o token, né, ele vai ajudar em deixar a informação disponível que hoje que a gente tem que pegar de N campos melhor mais disponível para quem quiser chegar, né? E talvez também, né, a gente conseguir tirar esses layers todos que eu falei, tem agente fiduciário, securitizadora, talvez a gente consiga eliminar um pouco disso, né? Porque tá tudo lá e talvez via tecnologia você consiga fazer isso de maneira um pouco mais automatizada e célere, né? Tecnicamente, as principais vantagens que você tem é que você consegue criar regras que permitem reduzir, se necessário, os intermediários. Então, eu acho que a grande vantagem hoje é você conseguir criar códigos que são auditáveis, que permitem que todos os interessados e envolvidos em uma operação consigam acompanhar todo o fluxo daquela operação na blockchain de maneira transparente e clara. Eu nunca vi uma transformação tão grande quanto essa que virá, porque ela vai mexer no patrimônio do mundo. O blockchain está aí para mexer tanto no patrimônio imobiliário quanto na moeda fiduciária. Até 2030, daqui a 5 anos, basicamente, 30% de todo o PIB mundial ele vai ser tokenizado. Então você percebe que a gente não está vivendo algo atípico apenas Brasil, né? A gente percebe uma tendência mundial. O que a internet fez pela informação, em termos de, né, hoje nós vivemos num mundo globalizado, em que acontece alguma coisa lá na China, em tempo real a gente tem informação aqui, a blockchain faz pelo dinheiro, né? A gente consegue transacionar globalmente. A blockchain, ela não tem barreiras geográficas em sua essência, sabe? E fazer isso de forma confiável, assim. Então, para mim é uma evolução mesmo ter a blockchain assim pro contexto do dinheiro. O que é a internet hoje? Tudo tão conectado, é tudo tão automático. Desde uma criança que assiste um vídeo no YouTube ou alguém que manda uma mensagem no WhatsApp, tá na internet. Então eu imagino que o Web3 vai ser assim também. Vai estar por baixo de tudo. Você nem imagina o que está por trás ali, que tem um oráculo, que tem uma tokenizadora por trás. Vai estar simplesmente criando um empréstimo e falando, ok, posso assinar esse contrato. Então, assim, você tem, acho que essas duas grandes alavancas, né? 3, na verdade, tá? Que é você trabalhar os modelos de negócio e mostrar que só que a tecnologia ela é aplicável e melhora e você pode pensar em novos modelos de negócio. Você tem um regulador puxando essa agenda e você tem uma terceira alavanca que é a de educação. Então, como é que você começa a educar toda a tua base de colaboradores para entender do que você está falando, e aí você consegue todo mundo conversar e contribuir bastante para a evolução do tema internamente. Eu acho que o principal é as pessoas perceberem que a gente tem que ter ligação com o mundo real. Então, tudo que está em blockchain a gente pode falar que é uma rede, ela é isolada. Então, enquanto a gente não tem a ligação com as coisas que estão no mundo real, ela está sendo subutilizada. Esse é o ponto. A gente tem, digamos assim, um ambiente onde a gente tem mais segurança, onde a gente tem mais transparência, onde a gente tem mais confiança, onde a gente tem a imutabilidade dos dados que estão ali dentro,
Mas esses dados, eles fazem muito mais sentido se eles tiverem uma ligação com coisas que não estão em blockchain. E é isso que vai dar o completo sentido para a blockchain. E eu acho que tem propriedades diferentes que possam ter melhor fit com setores diferentes. Então, por exemplo, aqui a gente falou de eficiência de custo. De repente, quando a gente está falando de crédito de carbono, por exemplo, ali é muito interessante o fato da rastreabilidade, sabe? Pensar em cadeia de suprimentos, é sobre rastreabilidade. Então, tem diferentes propriedades da blockchain que façam mais ou menos sentido dependendo do setor que estiver utilizando, assim. Eu acho que o volume de TDICs ele pode ser até 10 vezes maior do que o volume de FDICs hoje no mercado. Então, a gente está falando aí de alguns trilhões de volume que a gente pode chegar. É um pensamento extremamente otimista, mas eu acho que é o caminho natural. Novamente, falando de novo, né, no início, o crédito para mim é uma ferramenta de desenvolvimento econômico e social do país. Não é à toa que os países mais desenvolvidos também são os países mais alavancados. Então eu acho que a tokenização vai permitir o Brasil dar outro passo muito importante nessa frente de acesso a capital e permitir que o investidor coloque a sua poupança, o seu dinheiro em ativos que vão auxiliar no desenvolvimento da sociedade também.